Pessoal, vou gravar esse vídeo aqui bem rápido, só para falar do tema que eu já tinha falado em um vídeo, só que deu um problema aí no YouTube e ele apagou. Primeiramente aí, boa noite para todo mundo, canal aí da Guerra Política. Hoje aí tô muito mal, pior até do que ontem, bem resfriado, dor de cabeça, mas vou ter que falar sobre esse tema para não ficar esse gap aí, para não ficar esse buraco entre um vídeo e outro. Então vamos lá. O tema que eu vou falar é o tema da importância do impeachment para o fortalecimento da democracia. Sobre esse tema, acabei de ver um vídeo muito interessante do David Jones, do canal Gameplay RJ, e tudo que ele falou no vídeo dele ali sobre impeachment parecia até mesmo que ele tinha visto o meu canal. Mas como as ideias elas são muitas e as cabeças elas também são muitas, e muitas vezes essas cabeças acabam pensando ideias parecidas, de repente foi apenas coincidência. Mas vamos lá. Sobre a questão do impeachment. O que acontece? O impeachment ele começou aí com Marcelo Reis, lá em 2014. E no início, Marcelo Reis, ele, que é o líder do movimento Revoltados Online, ele queria não o impeachment no momento, ele queria a anulação das eleições devido à fraude nessas urnas eletrônicas que são muito duvidosas, e até agora com a aprovação do projeto do deputado federal Jair Bolsonaro, do voto impresso, nós talvez temos uma esperança de que esse nível de fraude desapareça, ou que agora as pessoas passem a confiar mais no processo de auditoria dos votos. Então, no começo ele falava sobre a anulação das eleições por causa de fraude, e conforme foi passando o tempo, foi vendo que aquela pauta ali ela era um pouco surreal e realista, e com o avanço da Operação Lava Jato, que até hoje está sendo feita pelas mãos da Polícia Federal e julgada aí a investigação pelas mãos do juiz Sérgio Moro. Aliás, um ótimo trabalho que ele está fazendo, excelente, e uma pessoa que deve ter nosso total apoio e admiração, pois é alguém que tem um conhecimento profundo, não só jurídico, mas também de como tratar bandidos, de como tratar canalhas, de como tratar fraudadores, porque essa quadrilha formada pelo PT não é somente de corruptos normais, não. Eles são corruptos muito além dos meros corruptos que nós estamos acostumados. São pessoas ardilosas, são pessoas que têm o conhecimento de como criar uma ditadura usando o seu e o meu dinheiro. E são pessoas que têm uma rede internacional aí, que é através do Foro de São Paulo, as reuniões e a troca de informações sobre como você controlar a política do seu país. Então eles não são comuns, eles são pessoas extremamente treinadas naquilo que fazem e são extremamente conscientes daquilo que estão fazendo. Mas, com o conhecimento da guerra política, a gente vai quebrando, pouco a pouco, essa confiança tosca deles. Mas enfim, o juiz Sérgio Moro já está conseguindo fazer esse excelente trabalho de questionamento. Então vamos lá, passando essa parte aí, começou a haver aderência de movimentos
como o Brasil Livre, Vem Pra Rua, As Ruas, e uma série de outros movimentos, até mesmo movimentos intervencionistas, pela intervenção militar, supostamente constitucional, e através daquela aderência em massa de outros movimentos, se formou uma liderança nacional e foram convocadas manifestações por todo o Brasil que totalizaram 2 milhões de pessoas em um só dia. E talvez até mais, porque as contagens aí elas foram muito duvidosas. Isso foi um recorde de manifestações sociais, manifestações democráticas, que bateram até mesmo diretas já. Enfim, após passar essa parte das manifestações, que estavam, sim, focadas no impeachment, apesar de terem outras pautas, mas a pauta principal era o impeachment, e as pessoas elas passaram a entender o impeachment como algo que deveria ser, que, pelo qual deveria se lutar. E a partir daquele momento, você percebe nas pessoas como que uma reação que foi em cadeia para as pessoas, passando a falar sobre impeachment, passando a discutir sobre isso, seja em casa, seja no trabalho, seja com os amigos, seja nas redes sociais, de repente até mesmo nas suas relações aí, suas relações pessoais, enfim. Mas você vê ali que houve uma aderência muito grande. O impeachment passou a estar na boca do povo. Então, depois dessa questão da aderência, apareceu a questão Cunha e a oposição ferrenha da extrema esquerda, representada pelo PT, que começou a criar discursos ensaiados e principalmente usar a bancada dos intervencionistas para poder deslegitimar esse impeachment. Então, ali eles treinaram a militância, provavelmente eles fizeram vários simpósios, fizeram várias conferências, várias reuniões, e eles começaram a sincronizar ali discursos. Isso é um dos fatores da guerra política. Você criar um discurso que seja uniforme, para que ele possa ser colado, né? Que é um discurso que ele vai passar a ser um discurso que vai estar na mídia, até mesmo. Então, eles fizeram isso e eles começaram a rotular, usar outro aspecto da guerra política, a rotulagem de golpistas. Começou a se falar em ditadores, pessoas que queriam implantar uma ditadura militar, pessoas que queriam quebrar a ordem democrática do Brasil, pessoas que queriam destruir o Brasil, pessoas que queriam desestabilizar o Brasil. E chegou até algumas outras partes são um pouco ridículas, que aí já é a parte da guerra política que você não deve fazer. Começou a se falar até mesmo de infiltração da CIA, que aí a gente parte para ridicularização. A ridicularização também é uma ferramenta muito útil. Enfim, houve uma oposição por parte da extrema esquerda muito grande em relação ao impeachment, e principalmente através dos blogs que são financiados com verba federal. Sim, Brasil 247, Carta Maior, Revista Fórum, o blog do Paulo Henrique Amorim, e todos esses blogs que nós conhecemos, e a gente está cansado de ouvir que eles são braço do governo. Pois bem, eles focaram muito no Cunha, eles queriam deslegitimar o impeachment atacando Cunha. Então eles fizeram de tudo para que o Cunha ele passasse a estar no centro das atenções. Até por causa de algumas posturas conservadoras do Cunha,
e pelo aquilo que ele passou a representar dentro da Câmara. Ou seja, uma Câmara que não estava sujeita ao governo. E ali passou a se fazer uma espécie de chantagem. Sim, hoje o PT fala que o Cunha está usando chantagem, mas vamos aos fatos. Quando o PMDB decidiu romper com o governo, o que o PT e a sua cúpula fizeram? Eles rapidamente acionaram o ministro da Procuradoria-Geral, o senhor Rodrigo Janot, e passaram ali de forma, não acredito em coincidências, né? Mas de forma muito coincidente, informações daquelas pessoas que estavam ameaçando se desprender do governo. Principalmente Renan Calheiros, presidente do Senado, e Eduardo Cunha, presidente da Câmara. É uma coincidência muito grande, né? Até porque eles são os dois líderes das câmaras, né? E são aquilo que representava a maior ameaça para o PT, principalmente o Cunha, pelo fato de já estar havendo aquela militância nas ruas pedindo impeachment. E aí nós chegamos na questão do Hélio Bicudo. Em determinado momento, a esquerda moderada, ou seja, aquela esquerda que não está alinhada com o PT, com os projetos totalitários do PT, ela começou a perceber que o PT queria engolir todo mundo. Partido bolchevique. Os bolcheviques, para quem não sabe, eles eram a partido minoria na Rússia, e foram eles que iniciaram a Revolução Russa. E eles eram um partido pequeno, porém eles conseguiram, através da sua gritaria, até mesmo alguns acidentes históricos e a sua organização, eles conseguiram suprimir todos aqueles movimentos e realizaram uma matança sem igual. Isso também aconteceu na guerra espanhola, na Guerra Civil Espanhola, contra o Franco, onde os bolcheviques assassinaram os anarquistas, sociais-democratas, trotskistas, enfim. Eles fizeram a carnificina ali, porque o partido os bolcheviques, né? O movimento dos bolcheviques, ele não aceita que ninguém suba no palco com eles. Eles têm que ser os protagonistas. E qualquer um que ameace eles, até mesmo dentro do partido, eles simplesmente eliminam. E é isso que é o PT. O PT, ele não quer dividir palanque com ninguém. Muito se falou aí sobre essa questão do Hélio Bicudo, porque o Hélio Bicudo ele representa uma conexão com o passado do PT. Ele foi um dos fundadores do PT. E quando o pedido dele entrou em jogo, houve uma ruptura dentro dos movimentos que estavam pedindo ali. Estavam nas ruas, manifestantes que estavam geralmente à direita, por causa disso que ele representava. Não quero comentar muito sobre isso, porque é um assunto enfadonho, é um assunto perigoso de se tratar, demanda calma e tempo. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Hélio Bicudo ele foi massacrado de tal forma que o PT usou até mesmo seus filhos. Olha só a ética desse partido. Olha só a que nível ele chega. Eles fazem o diabo para não sair do poder. Usaram os filhos do Hélio Bicudo contra ele. Chegaram a alegar que ele estava gagá. Chegaram a questionar a saúde mental dele. Esses mesmos blogs que eu acabei de citar aí. Eles massacraram. Então, por que eles fizeram isso? Porque o Hélio Bicudo representou ameaça. Uma ameaça que não é pequena. E não só uma ameaça, como um símbolo. O doutor Hélio Bicudo é um símbolo. E aí também aderiu a figura da doutora Janaína Pascoal. E quem ouvir
as falas da doutora Janaína, quem ouvir a forma como ela fala vai perceber que ela é muito contundente, que ela sabe falar e que ela principalmente sabe jogar a guerra política. Ok, então depois desse pedido houve um hiato aí muito grande. Várias denúncias contra o Cunha começaram a aparecer, misteriosamente só ele que era o centro das atenções. Sumiram as delações contra Dilma, sumiram todas as informações contra o PT por um instante, as informações que são realmente comprometedoras, né? E passou a conhecer o centro das atenções, principalmente da mídia mainstream, a mídia que está acima daquelas mídias que você vê independentes da internet. Então você viu ali que foi uma coisa interessante, né? Foi uma coisa interessante que enquanto a militância da extrema esquerda estava na rua pedindo fora Cunha, chamando de golpista quem pedia fora Dilma, né? Não quero nem comentar a questão da dissonância cognitiva, né? Da hipocrisia, do problema mental que é você fazer esse tipo de pedido, chamando de golpista quem faz o pedido que é inverso, podemos dizer assim. E ali o Lula e o PT estavam negociando com o Cunha. Está usando as informações aí da Lava Jato para poder tirar do Cunha aquele ânimo de ser oposição. Só que eles acabaram dando um tiro no pé, porque eles atacaram de tal forma o Cunha que eles encurralaram o Cunha. Eles encurralaram. E quando o Cunha viu que não dava mais para ele, e ele quis ver qual seria do PT. E aí, o PT, para não entrar em contradição com a sua militância, talvez, eu vou escolher por essa interpretação, que eles fizeram, se negaram a ajudar ele. E aí, o que o Cunha tinha que fazer? O que você faria no lugar dele? Ué, vou jogar o impeachment. Eles me jogaram no fogo, tentaram me chantagear, quiseram me convencer, não me ajudaram, então agora eu vou morrer atirando. Ou melhor, vou cair atirando. E é justamente isso que ele fez. Jogou impeachment e agora nós estamos aqui. Nesse exato momento, vendo toda essa guerra acontecer. E agora o jogo mudou, mas mudou de uma forma abrupta, uma forma muito rápida, muito rápida mesmo. Já vi até, tinha até perdido as esperanças no impeachment e as coisas aconteceram e digamos que foi um acidente, né? Eu acredito que o PT não esperava por essa. E concomitantemente com isso, surgiu também, novamente, uma informação de um pedido que a coligação do Aécio Neves fez de impugnação da chapa da presidente Dilma. A coligação, esqueci agora o nome da coligação deles. Mas enfim, pediu a cassação. E o pedido estava para ser arquivado, porém o ministro Gilmar Mendes foi lá e falou que não. Por quê? Porque entraram com recurso, a chapa do Aécio entrou com recurso, e o ministro disse que havia sim algum indício e que esse indício deveria ser julgado. E agora, a 4 de dezembro, surge a informação que, através de um acórdão, finalmente o acórdão ele foi publicado no Diário Oficial, que esse pedido vai dar procedência. Então agora não é só impeachment, agora também temos a cassação. Temos também a cassação da presidente. Então aí, pessoal, por que
que isso é importante para o fortalecimento da democracia? Ora, é muito simples. Nós estávamos já ficando em um estado de digamos, depressão, que eu chamo de depressão política. Nós estávamos desesperançosos de que alguma coisa fosse acontecer. E do nada acontece uma reviravolta dessa. Pessoal, isso é muito importante. Isso é um ânimo a mais para mostrar que a nossa força, ela não é inútil não. A sua atuação política dentro da guerra que está acontecendo, ela não é inútil. E você tem que abraçar essa informação, abraçar esse fato ocorrido, e entender de uma vez por todas que você tem que definir logo o que você vai querer. Eu já defini o que eu quero. E o que você vai querer? Você quer derrubar presidente? Se você quer, então vamos agora reanimar com essas informações e vamos partir para a guerra política. Ok, pessoal? Ficou um vídeo grande aí, mas espero que vocês entendam. É uma informação que eu precisei de passar desde o início, mas que vocês aproveitem essa informação e saiam de uma vez por todas dessa depressão política. A sua ação política, por mais insignificante que você ache que ela seja, ela tem um efeito prático. Você tem que acreditar nisso. Acredite nisso. Nós temos aí exemplos históricos disso. Exemplos históricos. Pesquise sobre o movimento abolicionista que iniciou na Inglaterra. Pesquise sobre esse movimento. Era um movimento formado ali por religiosos. E eles eram poucos, mas eles fizeram a diferença. Eles foram para as ruas, panfletaram, boicotaram. E eles mostraram para o povo que a escravidão, dos negros era um absurdo. E as pessoas aderiram àquilo. E o que eles conseguiram? Eles conseguiram abolir a escravidão no mundo todo. Parcialmente, é claro. Mas conseguiram. Isso é um exemplo mundial. Então nós estamos falando só de Brasil. Então basta você aceitar logo de uma vez o contexto da guerra política, usar as armas da guerra política e vencer essa escória que está aí no poder. Um abraço a todos.